temos tempo para refletir aqui nesse segundo ponto da nossa mensagem de domingo passado. O texto completo é de Efésios, capítulo 1, verso 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Eu falei no sermão que a gente aqui não é fruto do acaso. A gente aqui não está aqui por acaso. Não foi a vontade humana. Não foi... você não está aqui, como a gente diz no popular, como Deus criou batatas. Não. Deus te trouxe, Ele pensou em você antes da criação do mundo. Veja só. Nós fomos escolhidos por Deus antes da criação do mundo. Versículo 4. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, o não entendimento do para que nós estamos aqui faz com que nós sejamos profanos e repreensíveis. Profanos e repreensíveis. Mas o plano de Deus para nós, quando a gente entende o propósito dele, é que a gente seja santo e irrepreensível. Em amor, ele nos predestinou, versículo 5, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Esta é a palavra do Senhor, por ela nós damos graças a Deus. Muito bem. E então a gente está na série Uma Vida com Propósitos, ou 40 dias de propósitos, né? São 40 dias, são 7 sermões que a gente está pregando sobre isso. O primeiro foi: para que estou aqui? Qual é o motivo de eu estar aqui? Por que eu estou vivo? Por que eu nasci? O que é que eu estou fazendo aqui? Essas perguntas são, a gente chama de questões existenciais. Então muitos tentaram responder isso, e ainda hoje muitos tentam respostas para isso. Nós cristãos entendemos que a resposta está em Deus. A resposta não está nem em Freud, nem em Jung, nem na psicologia, não está. A resposta está no Senhor. O motivo de estarmos aqui está em Deus, porque Ele é a origem. Então, Ele é a origem e também é o destino. Colossenses 1,16 diz que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E o texto ali está falando, se referindo a Jesus. Como nós entendemos como cristãos que Jesus é o próprio Deus, Jesus é o Deus que encarnou no ser humano, então todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Então nós temos em Jesus a nossa origem e o nosso destino, ponto. Então quando a gente descobre isso, a gente cede a essa verdade que confronta as verdades que estão divulgadas por aí nos livros, na história, na ideia de Charles Darwin e em tantas outras coisas. Quando a gente aceita essa ideia e confronta aquilo que já está impregnado em nossa alma, aí a gente consegue descobrir, começa a descobrir qual é o propósito para o qual nós fomos enviados a este mundo, ok? Então, o nosso segundo sermão, que foi domingo passado, foi: eu fui planejado para agradar a Deus. Eu fui planejado para agradar a Deus. Quando você ouve de primeira esse tema, deixa eu cumprimentar o pessoal que está no YouTube, né? Você que está no YouTube, que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Bispo Márcio Simões, Igreja Anglicana Ressurreição da Diocese Vitória, Igreja Anglicana do Brasil, aqui em Vitória Santo Antão. E nós temos a alegria de trazer uma palavra para o teu coração, para abençoar a tua vida. Então, nós estamos falando em 40 dias com propósito. O primeiro sermão foi: para que estou aqui. O segundo foi: eu fui planejado para agradar a Deus. Então, você vai descobrindo qual o propósito de você estar aqui. Eu fui planejado, Deus me planejou para agradar a Deus. Aí você pode dizer assim: como assim? Mas como assim? Por que é que Deus quer ser agradado? Será que Deus precisa desse agrado? Não, porque Deus, como pai, assim como eu sou pai, e eu me agrado de ver a evolução dos meus filhos, de ver o crescimento deles, de ver o amadurecimento deles. Eu me agrado demais de ver meu neto, né? E todo avô acha o neto dele especial, eu acho o meu especial, com inteligência especial e tudo mais. Qual é o pai que não gosta, gente? Deus é pai. Então Deus quer que a gente agrade Ele, porque Ele quer se alegrar com a gente, né? Então, ontem na live do Bispo Miguel, com o pastor David Sean, né? David Sean, alguma coisa assim, da Saddleback,
O Bispo Miguel comentou acerca de um sermão que ele fez, uma mensagem que ele fez no ano passado, diz assim, como fazer Deus sorrir. Será que Deus sorri? Claro que Deus sorri, né? Claro que Deus se alegra. Quando Jesus sai do Rio Jordão, o que é que Deus diz? Este é meu filho amado em quem tenho prazer, estou sorrindo para ele, né? Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Tenho alegria nele, porque ele me alegra. O que Deus quer de você e de mim é que a gente alegre ele. Então, nós fomos planejados para agradar a Deus. Nós fomos planejados para fazer Deus sorrir. Essa é a questão. Quando você se preocupa com isso, quando você traz isso para a sua vida, para a sua existência aqui, ela deixa de ser uma mera existência para ser uma vida com propósito. Essa é a questão. Então, nós fomos planejados para agradar a Deus. Agradar a Deus. Então, o primeiro ponto de ontem foi como é que eu faço isso? Como é que eu agrado a Deus? Em primeiro lugar, ter uma vida de temor a Deus. Vimos isso aqui ontem. Temor a Deus não é ter medo, nem pavor de Deus, nem ficar apavorado ante a grandeza, a magnificência de Deus, como por exemplo quando Isaías vê numa visão, ele vê a aba, né, as vestes de Deus sentado no trono, e ele disse, eita, vou morrer porque eu vi o Senhor, né? Então não é esse pavor, né? E aí o anjo vem com a brasa e toca na boca de Isaías, e Isaías se torna apto para fazer a obra que Deus planejará para ele. Então, temor a Deus é respeito, reverência e espanto, ok? Espanto é diferente de pavor. Então, espanto é a gente se admira sobremaneira com alguma coisa que é grandiosa. Pavor não, a gente corre, a gente foge, a gente se enterra em algum lugar, porque a gente não quer ser pegado, quer ser alcançado por aquele pavor. É diferente. Então, o temor a Deus é reverência, respeito e espanto. Está lá na raiz da palavra original da Bíblia. E o segundo lugar é buscar uma vida de consagração pessoal. Então a primeira coisa são elos de uma corrente só. Eu tenho esse temor a Deus, esse respeito, essa admiração, eu tenho essa reverência ao Deus Todo-Poderoso, e isso me leva a consagrar a minha vida. Por quê? Porque diante desse temor, desse respeito, reverência, espanto, ele diz assim, eu quero que você seja santo. O texto de Efésios nos diz isso, para que ele nos criou e nos escolheu antes da fundação do mundo, para que a gente seja santo e irrepreensível. Então o desejo de Deus é que você tenha uma vida santa. Então nessa religiosidade católica do brasileiro, santo é aquele que está ali num quadrozinho na parede, né? Quem tem, os católicos têm. Então uma foto de um santo, aquela bochechinha rosada, uma auréola na cabeça, aquele olhar pueril, né? Olha, a Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Então, se a igreja canonizou, foi um recurso que a igreja levantou ali na Idade Média, canonizou alguém para ser venerado e adorado pelas pessoas, e a gente acha isso um erro, né? Se ela fez isso, isso não quer dizer que aquela pessoa nunca pecou. Todos pecaram, são exemplos. Os santos que a igreja canonizou ao longo da história são exemplos para nós? Sim, são exemplos. Tem vários grandes exemplos de vida piedosa, de vida devotada a Deus. Ok, tudo bem, mas são pecadores. Continuam sendo pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só há uma exceção. A exceção se chama Jesus Cristo. Ele nunca pecou. A Bíblia diz em Hebreus que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecar. Por isso ele pode nos ajudar. Então, nós precisamos ter uma vida de consagração pessoal. Uma vida de consagração pessoal não quer dizer uma vida isenta de pecado. Nós somos pecadores na essência. A vida de consagração pessoal, em linhas gerais, é assim: eu vou combater o pecado que há em mim. Eu vou combater essa coisa que quer me destruir. Eu vou lutar para que essa coisa que me afasta da presença de Deus não aconteça de novo. A vida de consagração pessoal é uma vida de luta constante para que esse velho homem que está dentro de mim não aflore, ok? Veja, 2 Coríntios 7:1 diz assim: purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, ok? Tudo que contamina o corpo e o espírito. Veja, por isso que nós, entre outras coisas, não podemos concordar com o pensamento de que o corpo é meu, faço dele o que eu quiser. Não, o nosso corpo, no corpo do cristão, é templo do Espírito Santo, morada de Deus. Então você não pode pretender ser dono do seu próprio corpo. O seu corpo é morada de Deus.
Então não pode fazer dele alguma coisa banalizando-o. Ele é morada de Deus. A Bíblia diz que nós temos dois estágios em relação ao Espírito Santo. Um, a gente entristece ele, e o outro, a gente extingue ele. Paulo disse isso: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós, não extingais o Espírito Santo. Então, se você entristece e você não liga para isso, e você continua no pecado, ele vai ser extinto dentro de você. Mas o nosso corpo foi feito para ser morada de Deus. Então purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Percebe? Então nós não fomos criados para sermos anjos, ok? Nós fomos criados para sermos pessoas humanas. Agora, como pessoas humanas aqui, que buscam o exemplo de Jesus para ser aquilo mais próximo possível, daí a palavra aperfeiçoar, próximo daquilo que Jesus é, para que este mundo seja melhor. A ideia de Deus é formar uma nova sociedade, com base no modelo dele. Queridos, é preciso viver numa constante vigilância sobre nossas vidas, sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. É preciso viver vigiando constantemente em relação a isso. Então, como é que você está? Como é que você vive? Você deixa levar, deixa a vida te levar do jeito que ela quiser, né? Você vai no giro daquilo que você achar que é mais interessante, que é mais bonito, que é mais atraente, ou você vigia? Você vigia os seus passos, ou você escolhe onde entra, ou você escolhe as pessoas com quem andar. Carlito Paz, pastor Carlito Paz, ele diz assim: só os satisfeitos são seletivos. Gosto muito dessa frase, porque de fato, se você está plenamente satisfeito em Deus, se você está plenamente realizado naquilo que Deus te chamou para ser, você seleciona. Você não vai com qualquer um. Você não aceita qualquer tipo de proposta indecente. Não aceita qualquer cantada, não. Aliás, você não aceita cantada nenhuma. Porque você é templo do Espírito Santo. Você está aqui com um propósito claro, definido, para ser santo e irrepreensível diante do Senhor. Acha que isso é difícil? O risco que você corre não sendo vigilante em relação à sua consagração é altíssimo. Salmo 139, Davi diz assim: sonda-me, ó Deus. Percebe? Percebe qual é a vibe da vigilância? Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, me prova e conhece as minhas inquietações. Olha, gente, vamos terminar aqui dessa maneira hoje. Eu gosto dessa versão, né? Nova versão internacional. Conhece os meus pensamentos, é outra versão. Talvez a versão atualizada. Conhece os meus pensamentos. Aqui diz: conhece as minhas inquietações. Nas inquietações a gente corre riscos de baixar o nível. Nas inquietações a gente corre o risco de viver fora da presença do Pai. Nas inquietações a gente corre o risco de achar que Deus não está conosco porque nós preferimos uma vida quieta. E nas inquietações a gente se perturba. E nas inquietações a gente pode chegar até a pensar que Deus nos abandonou. Então veja o que é que o salmista diz: conhece as minhas inquietações. Como quem diz assim: por favor, me ajude, porque as inquietações são um risco para mim. Eu quero manter-me na tua presença, na tua casa. Daí, gente, viver a igreja, a família da fé, viver as células, o meu grupo ali que me ajuda, que me fortalece, que ora comigo e por mim. Isso é muito importante, porque nas inquietações eu posso seguir adiante. Vê se há em mim, vê se em minha conduta algo te ofende. Olha que palavra, né? Olha que oração que ele fez. Veja, Deus, por favor, se na minha conduta algo ofende o Senhor, e dirige-me pelo caminho eterno. Eu quero que essa seja a sua oração, essa seja a minha oração, para que nós sejamos realmente crentes em Jesus Cristo de maneira tal que nada nos abale, porque saber do propósito de Deus para nós é fazer com que nada nos abale. Como o salmista disse, o justo, ele diz assim: o justo, aquele que foi justificado por Deus, não teme más notícias. Agora, para isso eu preciso andar nessa direção, permitir-se sondar por Deus, permitir-se conhecer o meu coração por Deus, permitir-se ser provado, que Ele conheça as minhas inquietações, para que eu nas inquietações não baixe o nível, não baixe a guarda e leve um nocaute. Lembra? Do tempo que eu era adolescente, eu gostava muito de boxe. Então quando o cara dava uma bobeira, vinha o nocaute. Dava uma bobeira, levava um golpe e ia à lona. É isso que às vezes acontece com muitos de nós crentes.
dá uma bobeira, baixa a guarda, leva um soco, um direto e cai na lona, beija a lona, e para alguns muito difícil é levantar. Ok? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Tua palavra não volta vazia. Então vem sobre nossas vidas e nos abençoa para que nós possamos ter de fato uma vida com propósito. E isso tem um custo. E o custo é de vigilância. Que a nossa vida seja consagrada a Ti o tempo inteiro, em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós aqui e sobre toda a igreja de Deus espalhada pela terra, agora e para sempre. Amém. Beijo no teu coração. Hoje tem uma horinha de oração. Ontem teve Homens de Valor, ao vivo e também lá presencialmente. Amanhã temos culto às 18h45, já para a terceira mensagem que já está pronta. E amanhã às 7h30 da manhã, live do Bispo com a Bispa, ok? Um abraço, Deus te abençoe, na paz de Jesus.